Hoje é 29 de outubro de 2020. Faltam 2 minutos para o meio-dia. Este escriba resiste muito a notícias, dir-se-iam aquelas escandalosas ou extravagantes acontecidas no âmbito do Poder Judiciário, porque entende que os juízes merecem respeito como instituição, sim, independentemente das pessoas individualmente visadas, e se deve ter muita discrição respeitante ao tema. Então, este site foge muito ao tirocínio daqueles que gostam de revolutear sobre as intimidades do poder judiciário. Apenas às vezes este escrivinhador e experimentado advogado criminal fica um pouco irritado com a forma pela qual se desenvolvem, em regra geral, os trabalhos processuais correspondentes aos julgamentos chamados julgamentos online. Por exemplo, indaga-se se os defensores se consolariam com o chamado julgamento virtual. E a grande maioria ou não se manifesta ou concorda. O julgamento virtual, conforme hábito já muito bem incorporado na tramitação dessas volutas eletrônicas às quais o Poder Judiciário se vem acostumando, os julgamentos virtuais são uma espécie de falácia, seria um termo muito violento. São uma espécie de ficção. A própria palavra o diz, virtualidade. É uma imitação daquilo que poderia ser real, porque dentro dessa questão correspondente ao virtual, o relator tem o seu voto, prolata o seu voto via internet, submete sua manifestação aos outros componentes da Câmara ou da turma, e estes, com grande dose de maioridade na opção, costumam valorizar a manifestação do relator. Dir-se-ia que estão a examinar o voto quando ele vem sim e não, porque a pletora de processos levados à consideração de cada juiz exige muita rapidez. Isso significa que, com grande possibilidade, o virtual se transforma no real. As assinaturas são eletrônicas e se pronuncia a justiça com a celeridade possível. Às vezes o relator não quer assim, o relator é mais escrupuloso, é mais determinado e exige mesmo que os demais componentes da turma ou da Câmara participem do decisório, não naquele vir a ser, mas na visualização inter pares, o que é cada vez mais rara
dentro dessa aterrorizante situação em que a pandemia pôs o Poder Judiciário, não só o brasileiro, mas o das outras nações também. Isso irrita. Sim, é óbvio, porque aquilo que é ficção não pode ser tomado como real. E os antigos advogados sabem muito bem de como as coisas se processam e se ajustam e deixam acontecer, a não ser que a extravagância seja tão grande que provoque mesmo uma reação mais violenta, que é raríssima também nos conflitos ou nos combates entre o Poder Judiciário e a advocacia em geral. Esta manifestação inicial vem a termo porque surgiu alguma coisa respeitante a isto em um ou outro jornal do dia. Há uma outra notícia também ligada à eletrônica. O WhatsApp bane 256 contas por disparos. Acontece que há empresas especializadas em disparo de notícias correspondentes à propaganda e podem, por exemplo, tais empresas disparar, a expressão é esta, 600 mil observações pequenas correspondentes a determinado assunto, inclusive correspondentes à propaganda eleitoral que hoje vem às pencas. Propaganda esta na qual a família do presidente da República era ou deve continuar sendo especializada. Adiante, o Estadão comenta, e é comentário porque não deixa de ser uma notícia a ser lida com prevalência na medida em que é assinada pelo herdeiro e também um grande escritor, de um dos maiores que o Brasil já teve. Na Terra, um certo Capitão Rodrigo. Livros que este autor leu esvanecido, não, envaidecido de poder fazê-lo quando era adolescente ainda. Veríssimo. Veríssimo tem aqui um artigo que denomina de linguiçar. E diz ele: a língua de um governo de generais de fatiota comandados por um capitão e seus filhos é dividido em facções que não se entendem só, pode ser dividido em facções que não se entendem, só pode ser a língua do caos disfarçado. Pior do que fato é quando o próprio capitão parece ter um gosto pelo caos. Veríssimo, às vezes, desperta de mau humor e escreve sinteticamente aquilo que não costuma escrever com mais agressividade. Hoje é um dia em que Veríssimo deve ter acordado com humor não muito bom. Ele fala muito mal do governo.
fala muito mal do governo e fala a verdade. Fala muito mal do governo. O destino do que era falso ou irrelevante era ser pendurado numa linguiça, na companhia presumível de tudo que tradicionalmente enche as linguiças. Grande parte do discurso público ouvido no Brasil não merece outra coisa além de ser pendurado na linguiça. É o que diz Veríssimo sobre o momento político atual na nossa nação. Tocante ao resto, há alguns comentários correspondentes ao presidente Trump e a campanha pela reeleição com um valente cabo eleitoral na oposição, que é o presidente Obama. A respeito disto, para encerrar a crônica, este escriba deve dizer que há quase um ano apostou publicamente 2 sanduíches que Trump perde as eleições. A aposta foi feita no site concretamente. Não diz quais são os sanduíches que apostou, mas são fabricados por uma casa que fabrica centenas diariamente e que são do gosto dos norte-americanos em geral. Dito isto, vamos ao trabalho. É meio-dia mais 10 minutos. O escriba precisa ganhar a vida. Vamos trabalhar e la nave va.